Bom, a gente segue nesse assunto porque esse segundo dia de julgamento dos réus acusados pelos atos do 8 de janeiro foi marcado por um bate-boca entre o relator dos casos, ministro Alexandre de Moraes, e o ministro André Mendonça. A discussão começou quando Moraes interrompeu o voto de Mendonça para contestar os argumentos do ministro. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Ministro André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou, nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a Polícia Militar não reagir. Então, claramente, a Polícia Militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve conter. Com todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça. Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Silvia, acompanhamos um trecho, então, desse embate entre o ministro André Mendonça e Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes mais parece um integrante do Ministério Público, do qual ele fez parte muitos anos aqui em São Paulo, do que um ministro da Corte Suprema, né, Silvia? Pois é, Paula, chama a atenção duas coisas nesse entrevero entre ele e o ministro André Mendonça. Primeiro, o fato dele não aceitar, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, o primeiro a apresentar o voto, ele não aceitar nenhum tipo de contraditório, nenhum tipo de divergência ao voto dele. É como se o voto dele, cristalizado, devesse ser seguido por todos os outros integrantes da corte, por ser ali iluminado, por ser a verdade absoluta. Pois bem, o ministro Nunes Marques já havia apresentado divergências em relação especialmente ao golpe de Estado. E o ministro André Mendonça também aponta para isso. Olha, não há indícios aqui de um golpe de Estado, como nós tanto repisamos esse tema em relação ao dia 8 de janeiro, ao algodão doce, à presença de crianças, à presença de idosos, ao fato de nem todos terem invadido prédios públicos e uma minoria ter participado de depredação e atos de vandalismo. Mas todos, no final das contas, milhares acabaram embarcados em ônibus até o ginásio da Polícia Federal e de lá presos na Papuda e na Colmeia, no Distrito Federal. Então ele não aceita nenhuma divergência porque ele quer manter o pilar do voto dele intacto em relação ao golpe de Estado. Talvez porque o alvo lá na frente seja outro, seja quem queria dar um golpe de Estado. E aí se sustenta a narrativa dele de que o governo que deixou o poder, no caso do presidente Jair Bolsonaro, era golpista. Porque isso também é um verdadeiro guarda-chuva para todas as demais ações que nós estamos assistindo no Brasil. Não só dos inquéritos do Supremo Tribunal Federal, mas também da Polícia Federal, do ministro da Justiça Flávio Dino, do Fishing Expedition, a pesca probatória, e ir atrás de minuta de golpe, de ir atrás de telefones celulares de todos os auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro, para, a partir dali, construir um mosaico que indique, sim, que o Brasil iria sofrer algum tipo de golpe de Estado nessas circunstâncias, que, como bem lembrou o ministro André Mendonça, não havia sequer condição. Como nós lemos aqui ontem um trecho do voto do ministro Nunes Marques, em que ele usa a palavra impossível para se referir ao crime de golpe de Estado. Aquelas pessoas todo mundo sabe, e quem assistiu às imagens, inclusive lamentando o que estávamos assistindo em relação à depredação e vandalismo, viu que ali não tem nenhuma cena, não tem um tanque de guerra, um fuzil, não há uma ordem de comando, não há um único líder naquela ação.
Tanto que no próprio voto, este que baliza os votos dos demais integrantes da corte, pelo menos os outros 8, é que a turba, e as pessoas devem ser condenadas por estarem integrando uma turba, sem individualização de conduta. Então, a irritação, nesse caso do ministro Alexandre de Moraes, é em relação a isso. Mas, finalizo, ele também atua nessa fala como um advogado de defesa do ministro Flávio Dino, ministro da Justiça. O que o ministro André Mendonça está pedindo ali, por exemplo, é que se apure, que se minimamente olhe para uma suposta omissão de autoridades. Afinal de contas, o Brasil assistiu estarrecido à presença do chefe do GSI naquela ocasião, Gonçalves Dias, dentro do Palácio do Planalto, na cena daquele crime, e depois denúncias e apontamentos feitos pelo próprio ex-diretor da ABIN de que ele adulterou documentos. Nesta semana nós comentamos a presença do filho dele com o gabinete, com interlocução no gabinete da relatora da CPMI. Uma clara blindagem. Aonde estão as imagens do Ministério da Justiça que sumiram? São imagens de um dia histórico, um acervo importante para jogar luz em tudo o que aconteceu. Porque o ministro Flávio Dino demorou meses para descobrir que as imagens eram apagadas. A primeira coisa que alguém que está vigilante do Estado Democrático de Direito faz é guardar qualquer pedaço de prova possível para construir um mosaico completo, justamente para virar essa página da nossa história e que essa história nunca mais se repita. Isso é de interesse de todo mundo que quer uma democracia saudável e que quer as relações entre os poderes em plenitude, como deveria ser na Praça dos Três Poderes, como faz parte da nossa Constituição. Mas ele não aceita ser afrontado, Paula. Finalizo. Consta, quero te ouvir também. Durante esse voto do ministro André Mendonça em relação a esse primeiro réu, o Aécio Pereira, ele defendeu, na verdade, também a absolvição pelo crime de abolição do Estado Democrático de Direito, porque ele entendeu, na visão dele, no entendimento dele, de que o crime de golpe de Estado, então, absorveria esse crime da abolição do Estado Democrático de Direito. E aí começou, então, a divergência com o ministro Alexandre de Moraes, que realmente não reage bem quando é contrariado, né, Consta? Não reage, não aceita a divergência, o contraditório, e age como se fosse chefe dos demais e não um igual entre pares. Né? Sinto até saudade da época em que tinha os bate-bocas, ministro Barroso, Gilmar Mendes, a coisa até saía um pouco do controle, mas pelo menos eram tratados ali como iguais. Agora todo mundo parece um pouco subserviente. Quando eu disse que faltava testosterona, o mestre Augusto disse que divergiu de mim e citou 2 exemplos de muita testosterona e coragem. O caso do Sebastião Coelho, então, nem se fala. O Brasil inteiro viu a alma lavada ali, né, quando ele disse na frente dos ministros que eles são odiados pelo Brasil e fez o ministro Alexandre de Moraes, acuado, vaidoso, ter que falar de teste das urnas. Né? Ou seja, ele assumiu então que tinha um candidato e que votar em Bolsonaro era detestar o Supremo, mas votar no Lula não. Me pareceu isso, né? O que é absurdo em todos os aspectos, mais uma confissão no nível Barroso, nós derrotamos ele, e não é uma minoria de extremistas, né? 58 milhões de votos, muito perto, né, a votação, mesmo assumindo a lisura do pleito, é bastante gente, né? Então fica esse ponto. Mas quando eu falei da falta de testosterona, eu tinha em mente a postura do ministro Mendonça, porque, veja, ele teve méritos e deméritos no voto dele. Né? Ele apontou algumas coisas importantes, como, por exemplo, onde estão as imagens, né, do Ministério da Justiça, nós queremos ver, parece que o Alexandre não, ele tinha já o veredito no dia seguinte, né, dos atos. Agora, ele quer a unanimidade, isso é típico de comportamento tirânico. Né? Ele não aceita que seja 8-3, ele quer todo mundo concordando com ele, e veja, o ministro Mendonça condenou. Ele foi divergir na dosimetria e tudo mais. Por isso que eu digo que tem deméritos também. Acho que um ministro ali tinha que ter coragem de virar e falar: esse não é o foro adequado, assunto encerrado. E, no mais, ministro, o senhor me respeite. Nós estamos aqui como pares equivalentes, como colegas de Supremo. O Alexandre de Moraes, talvez num ato fale disso, você vem aqui, né, onde foi depredado e tudo para defender, colocando palavras na boca do colega, mas
você vem aqui, como assim? Eu acho que ali é o local de trabalho do ministro Mendonça. Não sei se eu estou equivocado ou não. Agora, o ponto que o Silvio trouxe é fundamental aqui. O ministro Alexandre está claramente saindo do controle, destemperado, né? Porque ele precisa da narrativa. Ele cometeu tantos atos ilícitos e ilegais, abuso de poder, que até veículos de comunicação tucanos estão tendo que admitir, que ele precisa da narrativa, da tese de um terrível golpe de Estado, e ele, como a muralha da democracia, o defensor da democracia, ele precisa disso, porque a alternativa puxa, tinha um bando de arruaceiro que se empolgou demais ali, e alguns cometeram crimes que são tipificados claramente como crimes menores. Poxa, isso não dá nenhum tipo de justificativa para tudo que ele fez até aqui, ou não é? O advogado de Aécio Lúcio Costa Pereira, Sebastião Coelho, se manifestou sobre a condenação do seu cliente. Abre aspas. A condenação de Aécio foi totalmente injusta e desproporcional. Pelas posições públicas do ministro Alexandre de Moraes, era esperada. Todos os demais já estão previamente condenados. Basta os senhores ministros fazerem a cópia e cola dos seus votos. A intervenção do ministro Alexandre de Moraes durante a fala do ministro André Mendonça demonstrou que ele é totalmente suspeito, fecha aspas. Ana, está aí então essa nota que foi apresentada pelo advogado desembargador aposentado Sebastião Coelho, ele que fez uma sustentação oral muito corajosa que nós repercutimos aqui ontem no programa, e tem repercutindo muito essa fala do Sebastião Coelho, desembargador aposentado, nas redes sociais, na internet, muita gente manifestando apoio a essa manifestação do advogado. Pois é, Paula, e antes de ontem da sustentação do ex-desembargador Sebastião Coelho, homem de coragem, ele tinha por volta ali de 30 mil seguidores no Instagram dele, agora já tem mais de 100 mil seguidores, as pessoas demonstrando ali apoio, solidariedade. E aí o Alexandre de Moraes hoje, né, voltando aqui para as pastinhas dos ministros, o Alexandre de Moraes disse o seguinte sobre o desembargador hoje, aproveitou, né, para dar as alfinetadas. Ele disse que absurdo, né, o advogado vir aqui e falar aquilo tudo, aí disse que o advogado não analisou absolutamente nada, que ele chegou ali para um discursinho para a rede social. Curioso, né? Porque o Alexandre de Moraes adora uma rede social, adora o microfone. Lembram do tem muita gente para prender, tem muita gente para multar? Adora, né, o microfone. Disse que o advogado Sebastião ofendeu o ministro Barroso. E aí continuamos aqui, ministro Alexandre e ministro Barroso. Derrotamos o bolsonarismo, se isso não é uma ofensa e uma afronta contra o povo brasileiro. Continuamos com essa dúvida que não vai ser jogada para debaixo do tapete. Nós sempre vamos levantar essa frase: nós derrotamos o bolsonarismo. Então, ministro Alexandre de Moraes, data vênia, o Barroso e os senhores que ofenderam a nação querendo esconder essa frase. Depois ele disse que esse momento vai ser um momento triste, que vai ficar nos anais, e aí eu vou ter que concordar com o ministro Alexandre de Moraes, porque é um momento triste, sim, e que vai ficar nos anais, vai ficar nas páginas da história. Uma hora a verdade vai ser contada com todos os detalhes e nenhum nome será excluído do que aconteceu com o Brasil, com a nossa democracia combalida, relativa, com a nossa Constituição que está sendo rasgada diariamente pela Corte, que deveria apenas protegê-la. E aí depois, no final, ali no voto dele, Paula, ele disse que o STF tem o maior cadastro facial do país. Aí você pergunta, diante de uma declaração dessa, o STF tem o maior cadastro facial do país. E a quantidade de gente que ainda está solta? O que o STF vai fazer? Não é prende todo mundo, depois vai soltando?
Sabemos muito bem, porque o senador Jorge Seife afirmou isso, que é uma informação da CPMI do 8 de janeiro, que naquelas imagens do fotógrafo da Reuters, agora chuta a porta, vem aqui ver se a foto ficou boa, o senador disse que ninguém daquelas imagens foi preso. Então, senhor ministro Alexandre de Moraes, se o STF tem o maior cadastro facial do país, por que aquela gente não está presa? Não depredaram? Não chutaram porta? Não quebraram porta? Por que aquela turma que estava com o fotógrafo da Reuters continua sem processo, sem tornozeleira e fora da prisão?